Muito bem-vindo ao nosso canal Italiano em Viagem, mais uma aula de italiano. Hoje eu vou te ensinar vocabulário e frases úteis para você usar na recepção de um hotel na Itália. Aqui no nosso canal você sempre vai encontrar também dicas de viagem. Eu sou Marivone, professora de língua e cultura italiana. E se você não está inscrito no nosso canal, se inscreve aqui para que você não perca nenhuma dica e nenhuma aula de italiano. Vamos à aula. Cominciamo la lezione. Italiano para hotéis, check-in, problemas e pedidos comuns. Introdução. Hotel é onde o descanso aparece e onde saber falar o básico evita dor de cabeça. Você não precisa conversar, precisa resolver. Sempre digo, antes de viajar, antes de organizar a sua viagem para a Itália, aprenda italiano, que seja o essencial para você poder se comunicar com os italianos em italiano, será muito melhor recebido e também muito melhor tratado. Vai por mim. Bom, frases para check-in. Você vai chegar, você vai dizer buongiorno, se for pela manhã, buonasera, à tarde. Então, bom dia, boa noite, ou bom dia, boa tarde. O buonasera, ele pode ser um boa tarde e também pode ser um boa noite. Por quê? Das 4, mais ou menos, depende da cidade, mas de 3h30, 4 horas, até o momento que você vai dormir, você vai usar buonasera. Então, por isso que ele serve por um boa tarde, no meio da tarde, até 6 horas, não sei. Mas depois você vai chegar num restaurante, por exemplo, já são 8, 9 da noite. Você vai dizer buonasera também. Não vai dizer buonanotte. Buonanotte é para ir dormir. Andare a letto. Buongiorno de manhã. Então, você vai chegar na recepção do hotel, buongiorno ou buonasera. E aqui vamos marcar esse dígrafo, jo. E o som é esse, é do nosso G, ok? É jo. Buongiorno. O GI tem o som do nosso G, certo? Então, buongiorno, buonasera. Ho una prenotazione. Ho una prenotazione. Tenho uma reserva. Ho una prenotazione. A nome di. No nome de Marivone, por exemplo. A nome di Giovanni, Piero, Roberto. Vamos repetir em voz alta. Buongiorno, buonasera, ho una prenotazione, a nome di. Muito importante escrever à mão. Eu já falei em outras aulas, vou comentar novamente, talvez você é novo aqui no canal. Quando escrevemos à mão, por isso é importante você ter um caderno de italiano, está estudando italiano, reserve um caderno para esse idioma. Todas as frases úteis que você vai aprendendo em minhas aulas, você escreve no caderno, porque quem escreve à mão memoriza muito mais. Então, é uma dica que eu sempre dou para que você aprenda italiano mais rapidamente. Outra é repetir em voz alta, é escutar a sua voz falando italiano. Isso ajuda também. E uma outra dica é você estudar todos os dias, revisar o material de italiano todos os dias. Para quê, prof? Para manter a curva do esquecimento sempre alta. Você aprendeu, hoje você está fazendo essa aula, você está aprendendo buongiorno, buonasera, ho una prenotazione, a nome di. Amanhã, você repete. Depois de amanhã, você repete outra vez. Você vai ver que no final da semana, você já memorizou. E você não vai esquecer, porque você vai estar sempre revisando e você vai sempre manter essa curva do esquecimento alta. Certo?
Bom, combinado então? Anotem essas dicas se vocês quiserem aprender italiano mais rapidamente. Documentos e dados. Ecco il passaporto. Ecco il passaporto. Aqui está o passaporte. Ecco il passaporto. Passaporto. A tônica aqui eu vou marcar dessa maneira. Assim. Passaporto. Passaporto é aberto o som, certo? No passaporto. Passaporto. Em voz alta, ecco il passaporto. Molto bene. Quanti notti? Una notte. Quanti notti? Quantas noites? Quanti notti? Eles vão perguntar quantas noites. 2 notti, 3 notti, 4 notti, 1, 2, 3, 5, 6, certo? Certo? 1, 2, 3 noites. Quanti notti? Em voz alta. Ecco il passaporto. Molto bene. Perguntas importantes que você deve fazer. A che ora è la colazione? A che ora è la colazione? Essa é uma frase muito importante. Para quem gosta de fazer o café da manhã, de tomar o café da manhã, essa é uma pergunta importante para saber. A che ora è la colazione? Que horas é o café da manhã? Colazione, la Z italiana. Colazione. Tem um TZ. Colazione. A che ora è la colazione? Un'altra domanda importante. C'è il wifi? C'è il wifi? É c'è. Como se fosse o tchê dos gaúchos, só que aberto. Certo? C'è il wifi? Tem wifi? Dov'è l'ascensore? Dov'è l'ascensore? Onde fica o elevador? Aqui é importante, ó. SCE tem som de che. Ascensore, não ascensore, porque quando tem em italiano, ó, se eu tiro o S, o som é accensore, sem o S, acce. Se eu coloco o S, ascensore. Então, anotem que SCE tem som de che, que assim vocês não vão esquecer. SCI tem som de chi, mas aqui não tem a palavra em questão, então vamos memorizar a frase. Dov'è l'ascensore? Muito bem. Depois, pedidos comuns no quarto. Asciugamani, per favore. Asciugamani, per favore. Toalhas, por favor. Ó, aqui eu falei SCE, som de che. SCI, som de chi. Vamos colocar em vermelho. Anotem. Vocês vão escrever à mão, porque, como já falei, escrever à mão no caderno memoriza muito mais. Então, anotem do lado. SCI, som de chi. SCE, som de che. Asciugamani, per favore.
Molto bene. Carta igienica. Papel higiênico. Carta igienica. Ó o GI outra vez, com som de G. Igienica. Não digo higiênica, digo igienica. Toda vez que você fizer a minha aula, anotar no caderno a frase, amanhã você vai revisar, coloca do lado, de uma forma que você vá lembrar esses sons, que são diferentes do português. SCI, som de X. Asciugamani. SCE, som de X. Ascensore. Asciugamani. Igienica. GI, som de G. Igienica. C'è l'aria condizionata? C'è. Lembra que eu falei aqui do c'è dos gaúchos, só que aberto. C'è. C'è. Anotem também, para não esquecer, porque vocês vão encontrar muitas frases com c'è. C'è Wi-Fi, quando vocês querem perguntar se tem alguma coisa, se há alguma coisa. Então, c'è l'aria condizionata? Condizionata. Condizionata. Outra vez, em voz alta. Condizionata. Tem ar condicionado? Outra vez, as frases. Asciugamani, per favore. Molto bene. Carta igienica. Carta igienica. C'è l'aria condizionata? E quando algo dá problema, quando vocês tiverem um problema, palavra-chave, aliás, frases-chave. C'è un problema? C'è un problema? Vocês veem que escreve igual, mas o som em italiano é mais aberto. Problema. Aqui tá tônica. Não digo problema, digo problema. C'è un problema. C'è. Mesmo. C'è l'aria condizionata? C'è Wi-Fi? C'è un problema? Non funziona. Non funziona. La doccia non funziona, l'aria non funziona, il bagno non funziona, la doccia. CI sonido C. Doccia, doccia. Com A fica esse som CI som de C, um sonido. Falando já numa outra língua. Doccia, bagno. E aqui, uma palavra que a gente não tinha visto ainda nessa aula, o GN tem som do nosso NH. Então, para fazer essa palavra, esse som de gno, que nós faríamos com NHO, em italiano é GNO. GNO. Então, il bagno. Bagno. Não vou dizer bagno, por favor. Pessoal, é bagno e não é bagno. Por isso é importante anotar. Anotem, vocês vão copiar essas frases agora, no final da aula.
Ou também vocês podem ir pausando a aula e fazendo o exercício de escutar e repetir em voz alta e também escrever e anotar o som de cada consoante, de cada dígrafo que a gente está vendo aqui, para que vocês não esqueçam. Então, doccia, não dócia, doccia, porque esse I tem som de ti. C'è. É o c'è do gaúcho, só que aberto. Bagno, no bagno. Bagno é o nosso NHO. Bagno. Certo? Então, doccia, chuveiro, bagno, banheiro e aria, o ar. C'è un problema, non funziona la doccia, non funziona il bagno, non funziona l'aria. Bene? Ok. La doccia non funziona. Doccia. Para pedir ajuda ou solução, potete aiutarmi? Potete? Potete aiutarmi? Pode me ajudar? Potete. Voi. Que aqui a gente traduz como vocês. Vocês podem me ajudar? Potete aiutarmi? Aí, se o quarto realmente não tem condição de ficar por qualquer motivo, é possível cambiare la camera? É possível trocar de quarto? Camera da letto. Camera da letto. Assim. Camera da letto. É o quarto. Se eu for traduzir, literalmente seria quarto de dormir. Mas a gente não fala quarto de dormir, né? Em português. A gente fala quarto. Então, camera da letto. Letto, a cama. Letto, a palavra sozinha. Letto é a cama. Em italiano, camera da letto é o quarto. Então, se tem um problema e você precisa trocar de quarto, você pergunta: é possível cambiare camera? È possibile cambiare camera da letto? Mas só usando câmera já tá bom. É possível cambiare camera? Muito bem. Avanti. No checkout. Il checkout è a che ora? Il checkout è a che ora? CHE é som de que em italiano e não de che. Anotem também. Eu não digo il checkout é a che ora, é que. Como o som, não sei, de queijo, por exemplo. É que e não che. Possiamo lasciare i bagagli? Possiamo lasciare i bagagli? Podemos deixar as malas? Também vocês vão encontrar bagagli como valigie ou valigia, una, valigie, tante, e bagagli ou le valigie. Então, lasciare, vimos que SCI tem som de chi. Chi, anotem. SCE, som de che. SCI, som de chi. Lasciare. Lasciare. Outra vez em voz alta. Possiamo lasciare i bagagli? E também já sabemos que GLI em italiano tem som de LHI. LHI. Então, eu digo do nosso li.
GLI em italiano é o nosso li em português. Bagagli, bagagli. Anotem. Assim vocês não vão esquecer, porque todas as vezes que vocês forem revisar, forem estudar italiano, vocês não vão esquecer. Se anotarem. Então, CHE som de que. Eu digo é a que ora. Il checkout è a che ora. Possiamo lasciare i bagagli? Outra vez? Possiamo lasciare i bagagli? Muito bem. Conclusão dessa aula. No hotel, falar pouco ajuda. Frases simples resolvem. Gentileza abre portas. Italiano básico no hotel transforma problema em solução. E se você continuar seguindo as minhas aulas, vai aprender muito mais rapidamente. Então, lembra, repetir em voz alta. Todos os dias estudar um pouquinho para manter a curva do esquecimento sempre alta e escrever à mão. Quer aprender italiano rapidamente? Então, segue essas dicas. E segue aqui Italiano em Viagem. Estamos no Instagram também, com Italiano em Viagem. Se inscreve no canal para não perder nenhuma dica de viagem e nenhuma aula. Te mando um abraço. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.